né? A gente vai para a pergunta que nós temos hoje, a resposta que nós temos hoje para uma pergunta que foi feita. A pergunta é a seguinte: o que significa o ide por todo mundo e pregai? O que é que Jesus queria dizer com ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura, etc, etc, etc. O que quer dizer isso, né? E isso tem sido muito mal entendido, inclusive desde aquela época. Entendeu? Porque se você for olhar as pregações de Paulo, você vai ver pregações interessadas em convencer as pessoas da sua situação pecaminosa. Entendeu? Então, Paulo ou tinha uma boa visão sobre a ação do Espírito nisso, em convencer, mas ainda assim ele queria dar uma mãozinha, ou Paulo não entendia essa habilidade do Espírito Santo. Entendeu? Então, já que eu não creio ou ele não faz, eu vou fazer, eu vou convencer as pessoas. Então, criavam uma série de argumentos para convencer as pessoas do seu estado pecaminoso, porque não cria no Espírito, ou não cria no poder do Espírito. Ok? Então, desde lá, e a gente tem caído nisso. E ultimamente, não é ultimamente, mas desde os anabatistas já praticavam isso, porque a ideia era tirar pessoas do catolicismo para trazer para suas igrejas anabatistas. Né? Eram vários grupos diferentes, haviam grupos muito radicais, tudo isso na Idade Média. Grupos muito radicais, exagerados, haviam grupos mais tranquilos, mais pacíficos, bíblicos, né? Mas haviam aqueles mais radicais possíveis, como hoje. Hoje você tem, né, no meio evangélico, você tem igreja de todo naipe. Tudo que você imaginar, existe uma ou mais igrejas fazendo isso que você imaginar. O que você imaginar. O que você imaginar. Entendeu? No meio evangélico. Então, já acontecia isso no antigo, na Idade Média. Então, quando você ia pregar esse evangelho às pessoas, a ideia era convencê-las de que lá no catolicismo eles estavam erradas e que precisavam vir para esses grupos religiosos. Porque lá não batiza, porque lá não isso, porque lá não sei o quê, porque lá... Era criado todo um argumento. Então não era, na verdade, a evangelização. Era uma necessidade de impor a sua religião como superior às demais. Entendeu? E isso até hoje é assim. E a gente parou até de fazer, né? De até chamar para a nossa religião. A gente agora briga para chamar para a nossa igreja. Pode ser até a mesma denominação, o mesmo grupo de igrejas que pensam a mesma coisa, a mesma declaração, mas a confusão é uma coisa carnal. Olha, gente, a gente não presta não. Então agora eu vou brigar para tirar a gente daquela igreja que crê do mesmo jeito que eu creio, pensa do mesmo jeito que eu penso, pratica a religião do mesmo jeito que eu pratico. Agora a ideia não é só tirar de outras religiões, não. É tirar da mesma religião daquela igreja para minha igreja. Porque a gente é uma coisa capitalista. Eu tenho que ter uma igreja grande. A minha igreja tem que crescer. A minha igreja tem que ser enorme. Entendeu? Então a de lá, eu tenho que tirar aqueles que já estão de lá para trazer para cá. É uma coisa humana mesmo, é uma coisa maligna mesmo. Olha, eu falei no começo e falei outro dia e vou falar de novo. A gente ia botar a perder se a gente fosse para o inferno. Nem o inferno que é nós. A gente não presta não. Entendeu? A gente mistura as coisas de Deus com as coisas gananciosas da gente, com os nossos preconceitos, com as nossas malignidades, e a gente sai por aí prisando e prejudicando as pessoas com essa ganância, essa coisa humana que a gente tem. Muito bem. Então, tudo isso é para dizer esse ide ensinar. Então tem muita gente que vai, olha, isso tudo a gente aprendeu desde o começo lá e até hoje a gente faz isso, né? Esse ide ensinar é mesmo tirar e trazer para a minha igreja. E só é crente ou só é evangélico, só é
salvo se estiver na minha igreja. Entendeu? Então, é lamentável isso, né? O reino de Deus não ganha nada com isso, é um prejuízo enorme. Muito bem, primeiro argumento que tem aqui. Vamos lembrar a pergunta? O que é ide por todo mundo e pregai o evangelho? Então, primeiro argumento que a gente tem para essa resposta. No original grego, Mateus 28 não registra uma ordem. Ide e pregai. Não é uma ordem. Na verdade, a melhor tradução diz assim: indo, pregue. Por onde forem, preguem. Entendeu? Ou seja, por onde vocês forem, testemunhem. E com isto, ensinem com a vida de vocês o que eu gostaria que eles ficassem sabendo. Ok? Na tradução melhor, seria isso. Não é uma ordem. Está dizendo assim, por onde vocês forem, testemunhem. Segundo argumento. Na verdade, evangelizar não é convencer as pessoas de seus pecados e do seu estado de pecado. Isto é papel do Espírito Santo. E ele já tem feito, e muito bem, isto. A religião e a religiosidade das pessoas é resultado desta ação poderosa e perfeita do Espírito de Deus na vida de todas as pessoas. Terceiro, evangelizar também não é converter pessoas, não é fazer as pessoas serem cristãs, não é estabelecer regras de comportamento e fé para as pessoas cumprirem e assim acharem que são religiosas obedientes a Deus. O Espírito de Deus é quem tem a responsabilidade de converter pessoas. Quarto, evangelizar também não é sair por aí julgando e condenando as pessoas, julgando e condenando o que elas fazem ou acreditam. Jesus mesmo disse que nem ele, nem ninguém veio ao mundo para isto. Além do fato de que não temos condição nenhuma de fazer isto. Quando fazemos assim, é resultado de nossa prepotência, esquecendo que também somos pecadores. A gente esquece muito, né? Principalmente quando é para falar da vida dos outros, ou da religião dos outros, ou da crença dos outros. O verdadeiro evangelismo, o quinto. Quando Mateus escreveu o seu evangelho, os cristãos estavam expulsos de Jerusalém pelo Império Romano, por estarem sendo confundidos com os rebeldes judeus. Assim, juntando o útil ao agradável, ele registrou esta palavra de Jesus: onde vocês estiverem pelo mundo, deem testemunho da fé de vocês, como verdadeiros imitadores de Jesus. Onde vocês estiverem. 6. O verdadeiro evangelismo, a melhor pregação da salvação, é cada salvo ser o que é: luz do mundo e sal da terra. Foi o que Jesus disse logo depois de afirmar que todos eram bem-aventurados, para que o mundo convivam com você, com vossas boas obras, em relação a eles, e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. 7. Toda vez que a gente esquece isto e tenta fazer o que é para o Espírito fazer, a gente atrapalha o processo. Toda vez que acho que evangelizar é convencer através de julgamentos e condenações, eu atrapalho a obra perfeita da graça na vida das pessoas que estão ao meu redor, convivendo comigo como luz e sal na vida delas. 8. Devemos lembrar que o salvo não é saber detalhes. Devemos lembrar que o que salva não é saber detalhes sobre Jesus,
mas as pessoas se submeterem ao convencimento do Espírito em relação à sua situação pecaminosa, como acontecia nos muitos tempos antes de Jesus no mundo, no Antigo Testamento, dentro e fora do povo judeu, e ainda acontece dentro e fora do cristianismo. 9. Se a gente perder, veja só o 9 agora. Se a gente perder a ganância de atuar para encher nossas igrejas de gente que se diga religiosa e salvas, com certeza produziremos menos joio no cristianismo. E o Espírito terá mais condição e oportunidade de levar mais pessoas verdadeiramente a se reconhecerem carentes da glória de Deus. E assim, com a ajuda deste Espírito, passarão pelo verdadeiro arrependimento espiritual. A gente vai deixar de encher a igreja de joio e o Espírito vai poder levar para a igreja os que realmente são salvos. 10. Por fim, lembremos que Deus não nos deu a responsabilidade de encher as igrejas de gente. Muitas vezes, até obrigando-as através de medos, chantagens, barganhas, atrações e outras artimanhas humanas. Nossa única responsabilidade é sermos luz e sal na terra, na vida, né? Na vida das pessoas. Pessoas agradáveis, que sejamos, né? Pessoas agradáveis e abençoadoras, como a luz e sal no cotidiano de qualquer pessoa. Mesmo aqueles que não são da nossa igreja. Entendeu? Então, esses argumentos, eles respondem, né? Pelo menos na nossa opinião, no nosso entender, eles respondem a essa pergunta. O que é ide por todo mundo e pregai o evangelho? Tá bom? Na sequência,